13 horas e 18 minutos, 13 e 18, o programa Falando Alto. Dr. Domingos, cardiologista do INCAR, está aqui com a gente. Prevenção das doenças cardiovasculares, Dr. Domingos, o nosso boa tarde. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Clube. Obrigado pelo convite, Lelis. Tinha um certo tempo que eu não vim aqui nessa casa conversar com você. Estava com saudades, viu? Com saudades. Obrigado. Estamos aqui para lhe falar com você e, dentro do possível, dar algumas sugestões para os nossos ouvintes. Muito bem. Dr. Domingos é considerado um dos maiores cardiologistas da Bahia. Na época veio para aqui quando o INCAR, a clínica INCAR, Dr. Domingos, Dr. Arthur, Dr. Gilmar e doutora Adelina. Isso. Não foi? Isso. Os 4 médicos e o povo falava muito, doutor Domingos, para ter uma vaga, para fazer ecocardiograma, era difícil a vaga. Mas continua bem até hoje, né, doutor? É um passado que a gente olha assim, parece que passou tão rápido, né? Tão rápido. 20 anos. Lá se vão 20 anos. 20 anos já? 20 anos. Nós chegamos aqui, como você falou, eu, Gilmar e Arthur, e a Adelina também, que é mulher de Gilmar, e começamos de forma bem embrionária, uma coisa, com as instalações bem precárias inicialmente, porque necessitaria de um grande investimento que nós não tínhamos na época. E fomos aos poucos crescendo, e um dos principais pilares para esse crescimento foi o reconhecimento do nosso trabalho pela comunidade de Santo Antônio de Jesus, né? Um trabalho... E região, né? E região, com certeza. Hoje, e aí eu amplio para os outros serviços de saúde de Santo Antônio de Jesus, lógico e naturalmente. Santo Antônio de Jesus hoje é um polo de medicina, de saúde, de uma região aí que deve englobar em torno de 600 mil pessoas. Verdade. Entendeu? Então hoje, apesar do comércio aqui ser muito forte, mas as pessoas procuram Santo Antônio de Jesus principalmente para a busca do setor de saúde, né? Saúde e educação cresceu muito em Santo Antônio. Com certeza. Duas coisas que são fundamentais para nossas vidas, né? Nossas vidas. Eu diria que o Brasil, como um todo, precisa investir muito em educação, né? Fundamental, senão o país não cresce de forma sustentável e contínua. E saúde, porque todos nós precisamos de saúde, mais cedo, mais tarde, enfim, né? E quando você tem uma cidade que oferece serviço de saúde como um todo, de forma global, lhe dá uma tranquilidade enorme. Eu me lembro quando nós chegamos aqui, há 19, 20 anos atrás, nós não tínhamos um poder de resolutividade grande, né? Então tinha vários casos que nós, porque trabalhávamos em serviços em Salvador grande, né, com UTI, serviços de ponta, chegávamos aqui e ficávamos um pouco frustrados por não poder resolver determinados problemas. Achávamos que deveríamos caminhar e evoluir para dar essa resolutividade para quase tudo. E hoje, graças a Deus, Santo Antônio tem a capacidade de resolver praticamente todas as patologias, todas as doenças. Hoje nós temos colegas na cidade que podem tratar a grande maioria dos problemas. Graças a Deus. Isso é muito importante, né? Então, houve uma evolução muito grande. Eu sempre falo com o doutor Arthur, quando ele vem aqui no nosso programa, eu digo a ele, olha, o Hospital INCAR é o segundo Santa Isabel da Bahia, porque eu nunca vi crescer tanto. E cresceu com velocidade e organização. É verdade. Cresceu, Arthur fala algumas coisas e eu digo assim, cresceu de uma forma que eu, particularmente, né, Gilmar e Arthur tinham uma visão mais, eu diria, otimista até, mas eu fiquei muito surpreso com a evolução, com o crescimento e como você frisou aí. 19 anos de crescimento para uma instituição que começou em uma casa, você se lembra? Uma casa ali onde hoje funciona, me parece, O FISC? Era o CCEA, se eu não me engano, o EC. O CCEA, era o CCEA, agora me parece que está sendo um órgão da prefeitura, né, municipal, se eu não me engano.
Então era uma casa muito pequena. Então, dali você imaginar que em 19 anos estaria com um hospital que presta serviço 24 horas de emergência, tem um UTI de altíssimo nível. Eu fico muito feliz em dizer isso aqui, que todos nós, eu, Arthur, Gilmar, inicialmente trabalhávamos em UTI, né? Muito tempo trabalhamos em UTI, UTI do Aliança, UTI do Português, UTI do Espanhol, hospitais de Salvador. E quando nós vimos a nossa UTI do INCAR hoje, ficamos assim gratos, porque a UTI é coordenada por Dr. Igor Gomes, que é uma pessoa de nível fantástico, né, que veio de fora, fez um curso em Pittsburgh, nos Estados Unidos, e hoje a gente tem uma tranquilidade enorme. Então você tem neurocirurgia no INCAR, você tem cirurgia cardiovascular no INCAR, você tem um grupo de ortopedia organizado, que está pronto para resolver os problemas 24 horas por dia, 7 dias na semana. Você tem um grupo de ginecologia e obstetrícia, você tem implantação do serviço de pediatria, que foi, infelizmente, a pandemia atrasou essa implantação de um grupo de pediatria com hospital pediátrico, né? Então, é um crescimento global muito grande, fora as unidades que estão fora da cidade de Santo Antônio de Jesus, né, que está sendo implementada de forma gradual, porque todo passo que você dar com este nome, hoje em dia, eu falo sempre para Arthur, para Gilmar, para Adelina e para Conceição, que são sócios fundadores do INCAR também, e que todo passo que você dá com esse nome dessa empresa tem que ser dado com os mesmos padrões, né? De qualidade, de assistência humanitária, de você ter o compromisso com todos os clientes, amigos, que são clientes e amigos nossos, na verdade, né? Então nunca podemos crescer sem esses parâmetros de qualidade. Então fico muito tranquilo nisso. Além do mais, Santo Antônio ganhou também um instrumento que é o Hospital Regional, que eu sempre elogio nas minhas falas, porque é um serviço fantástico, porta aberta, 24 horas. Então, eu sou um admirador muito grande dos colegas e dos profissionais de saúde que lidam no Hospital Regional de Santo Antônio de Jesus. Em particular, o seu diretor, Antônio Carlos, nosso amigo cirurgião geral. Muito competente, né, o doutor Antônio Carlos? Muito competente, muito. Além de ser um ser humano que nós só temos elogios a fazer. Muito bem. Esse é doutor Domingos, mais conhecido Domingos do INCAR. Doutor Domingos, qual o maior aliado da prevenção de doenças cardiovasculares? Essa é uma excelente pergunta. Eu poderia passar aqui um dia respondendo a isso, e aqui eu chamo a atenção o seguinte. Tem várias pesquisas, né? E tem uma pesquisa famosa de Stanford, na universidade, para mim é uma das maiores e melhores universidades dos Estados Unidos, mostrando que foi feita uma pesquisa vendo o que mais contribui para que uma pessoa tenha uma longevidade, ou seja, viva a maior quantidade de anos, com qualidade de vida nesses anos. E, para surpresa de alguns, mas não para mim, o que mais interfere para que você tenha uma longevidade saudável é o estilo de vida que você leva. Nós achávamos antigamente, lá quando eu estava fazendo minha faculdade, que a genética, né, a hereditariedade era um marcador definitivo, e não é, de forma alguma. E não é. De forma alguma. Hoje é comprovado claramente pela ciência. Então, o mais importante é o estilo de vida, depois vem o habitat seu ali, o meio que você vive, né? Depois, o dia a dia, né? O dia a dia, enfim, se você tem qualidade de vida no local que você habita. Depois você vem, sim, a hereditariedade, em torno de 15%. E, por último, para a surpresa geral de todos, vem a medicina de alta complexidade, que contribui, é uma coisa fundamental, importante, mas contribui com muito pouco para que uma pessoa viva por muito mais tempo e com qualidade de vida, né? Porque nós estamos vivendo aí
nós chegamos em um hospital de ponta, onde quer que seja, aqui no Brasil, São Paulo, Estados Unidos, e quando você vai ver essa medicina de alta complexidade sendo exercida, é para pacientes que já estão em um grau de problema, um grau de patologia muito alto, e que ele resolve, sim, naquele momento, etc., mas não muda muito os anos subsequentes desse paciente, né? Então, nós estamos vendo aí que coisas simples, que se exercido de forma rotineira, habitual, tem um impacto absurdo na vida de todos nós, como, por exemplo, a atividade física. Hoje, todos os estudos mostrando coisas fantásticas sobre atividade física. Você, quando faz atividade física, você produz pelos seus músculos em torno de 300 substâncias chamadas mioquinas, que são hormônios, na verdade, que caem na sua corrente sanguínea. E eu estava conversando com um amigo meu, que é um neurologista fantástico aqui de Santo Antônio, e mostrando que a atividade física produz substâncias que influenciam muito na redução da probabilidade da pessoa ter demências, Alzheimer e outras demências, como a irisina, por exemplo, né? Que foi um hormônio há pouco tempo atrás, foi isolado e mostrou que tem um papel fundamental na prevenção da demência. Então, veja só quantas coisas, com uma atividade apenas, que você não vai você pode fazer até de graça, se for pagar pouco, e vai ter um impacto sobre sua saúde como um todo. Não tem medicação que tenha um impacto como atividade física. Entendeu? Pois é. É impressionante. É por isso que o homem do campo, hoje mais não, mas antigamente era tudo na enxada mesmo. Hoje tem o trator com aquela que roça, faz a corva, mas antigamente era tudo na mão grande, na enxada. E você vê que os caras viviam 100 e tantos anos. E esse dado aí me chama a atenção já há algum tempo, né? Que não só quando eu vim para aqui, mas Salvador já chamava a atenção, porque eu trabalhei também no Hospital Universitário Professor Edgar Santos, nós recebíamos muitos pacientes do interior. Mas aqui me chama muito a atenção nossa. Nós temos muitos, como você sabe, pacientes da região rural. Quando nós chegamos aqui, foi realmente quem nos apoiou de imediato, quem nos procurou, enfim, deve muito a essa população. Somos muito gratos pela confiança que eles depositaram em nosso trabalho, e você nota claramente isso que você está dizendo. Você vai fazer uma avaliação de um homem do campo, da região rural, com 70 e poucos anos de idade, você vê que o percentual de gordura corporal dele é muito pequeno, né? Ele é basicamente músculo. Veja o que eu estou dizendo. Então, ele, provavelmente por conta do que você está dizendo, tem uma vida social ali ativa, anda, capina, está ali dorme cedo. Pronto, eu ia chegar nesse ponto aí, dorme você cedo e acorda já cedo. se antecipou. Então ele vive aquela vida que nós chamamos hoje, que a ciência já comprova o seguinte: você tem um círculo circadiano, né? O homem, até hoje, a carga genética dele é a mesma que nós tínhamos lá há centenas de anos atrás. Então o homem foi feito, na verdade, para dormir quando o sol se punha, né? E acordar quando o sol nasce. Esse é o seu círculo circadiano. Ou seja, seu corpo fica todo programado paralelo com isso. Mas hoje o homem moderno, você tem luz artificial, você tem as telas, né? A tela de computador, de televisão, de celular, que emite uma luz chamada luz azul, que muda completamente a produção de vários hormônios em seu corpo, principalmente um hormônio chamado melatonina, que é quem faz a regulação desse círculo circadiano. Então, um homem que vive... E aqui eu não estou dizendo que a gente vai conseguir abrir mão de várias coisas que a gente está... o tempo moderno nos trouxe de conforto, etc. Mas, principalmente para você tomar alguns cuidados. Então, isso você frisou uma coisa fundamental. Quem não tem um sono reparador... E o que é um sono reparador? Você dormir no mínimo 7 horas por noite, de forma tranquila, contínua, né?
você não consegue ter saúde, porque você não tem a produção de hormônios fundamentais durante o seu sono profundo, que é a noite, como testosterona, como hormônio do crescimento, certo? Você tem produção de cortisol, porque você não dorme bem, então o nível de cortisol geralmente está elevado, e isso provoca uma série de alterações para a sua saúde. Então, já ia falando, ó, se você não tiver uma alimentação, e aí vem o homem rural. O que é que de que se alimenta? Raízes, hortaliças, carne, então tudo natural. Você não tem... Hoje, claro que com os tempos modernos, você está mudando um pouco isso, né? Mas você não tem os alimentos chamados processados e ultraprocessados, que só causa inflamação no corpo, né? Então, hoje já sabemos o seguinte, a maior parte das doenças cardiovasculares vem de uma coisa chamada inflamação crônica subclínica. Ou seja, você está tendo inflamação contínua. Por quê? Se alimenta mal. E aí vem uma das coisas que é o mais danoso para a humanidade, o açúcar. Terrível. Terrível. Açúcar hoje é muito pior do que a gordura. Muito pior do que a gordura, entendeu? Então, o açúcar provoca uma série de alterações no seu corpo. Você vê que o nível de pacientes diabéticos está aumentando substancialmente, né? 50% da população mundial hoje está ou com sobrepeso ou obesa. A maior parte já está caminhando para a obesidade. E isso gera uma série de doenças cardiovasculares. Infarto, hipertensão, acidente vascular cerebral, câncer também. Então, todas essas doenças têm uma origem, né, uma origem comum, que é essa inflamação crônica subclínica, repetida, dia a dia, durante anos na sua vida. Então, alimentação saudável, isso é fundamental. E o que é a alimentação saudável? Evitar esses alimentos que eu digo. Vá na feira e compre coisas que veio da feira ali, que veio da terra, entendeu? Não tinha tanta química para nascer rápido e gerar o fruto rápido. Não tinha tanta química, né? Claro. Era adubo era a bosta de boi, né? Era a adubação, o fertilizante de boi. Hoje em dia não, é aqueles agrotóxicos, aquela pulverização que, se o cara não tiver cuidado, termina prejudicando a saúde. Exatamente. E outra coisa é que você tem nas gôndolas do supermercado, você tem produtos para durar 2 anos no mínimo, né? É óbvio que para isso ocorrer, existe a adição de várias e várias substâncias. Então, quando você come um alimento daquele, você está comendo centenas de substâncias ali naquele alimento. Misericórdia. E, obviamente, seu organismo não foi feito para processar todas essas substâncias. Então, vai causar um impacto muito ruim para as pessoas, né? Segundo o que eu falei, a atividade física é fundamental, né? É fundamental isso tudo. Terceiro, você falou uma coisa. Olha, se você for no médico hoje e ele não abordar como anda seu sono, a sua consulta não foi completa. Porque é fundamental o sono. Então, eu tenho que abordar. Eu tenho já uma sistemática de tentar melhorar, mas caso seja algo mais complexo, eu indico um profissional que lida com isso, né? Aqui na cidade nós temos alguns, Dr. Agenor Afonso, neurologista, por exemplo, que se dedica muito a esse tema, e outros mais. Então, nós temos que abordar isso também, né? Obviamente, tem aqueles fatores que são mais clássicos, que nós já sabemos há anos e anos e anos, e já vemos falando, e eu acho que o uso tem diminuído, como, por exemplo, o tabagismo. Danoso. Acho que você é jovem, mas na sua adolescência lá, todo mundo tinha que fumar, não é verdade? O cara só era homem depois que começasse a fumar, né? Pois é. Isso tem diminuído. E o impacto na saúde é absurdo do tabagismo. Então, isso aí tem que parar. E outra coisa que a gente confunde muito é o seguinte, o álcool com moderação, você festejando, vivendo, né, festejando a vida, etc., tudo bem. Mas o álcool, como a sociedade tem
consumido é muito danoso, né? É com excesso. Então, logicamente que esse álcool também traz grandes problemas para a saúde. Nunca me esqueço do Martini branco doce, a marca mundial. O Martini. Era a bebida da mulher, né, antigamente. O cara tomava uma cachaça, a mulher tomava um Martini. Hoje em dia, quando o cara toma uma cachaça, a mulher já tomou 10. Exatamente, você está vendo, nós estamos vendo hoje, Coisa, hein? e eu tenho 2 filhos adolescentes, né? Que eles estão bebendo muito, muito. Você vai num aniversário de 15 anos, é exceção se vários e vários não ficarem embriagados. Verdade. É isso que você falou, e não tenho nenhuma restrição a que a mulher beba, mas as meninas de hoje, de adolescentes, estão Bebendo demais. vodka, que é uma bebida extremamente forte, né? E elas bebem vazia, pura. Bota assim, Exatamente. pá. Então, são hábitos que temos que realmente rever, analisar se tem trazido algum benefício para nós. Outra coisa que eu sempre chamo a atenção, viu, Lelis? E aí nós não, fugir disso é muito difícil, que é o estresse. O estresse tem uma importância fundamental na origem das doenças, né? É muito mais do que nós imaginamos. A pessoa que vive o estresse para o ser humano lá há centenas de anos atrás era uma coisa normal, né? E até hoje você passar por um estresse é sobrevivência. Você tem algo que você tem ali, tem um acidente, você aí tem uma resposta àquilo, aquele estresse, né? Você tem a produção de várias substâncias, vários hormônios, mas aquilo é para manter a sua vida. Então você dá um sinal e várias substâncias químicas no seu organismo são produzidas e lançadas na corrente sanguínea. Mas se você tem isso de forma crônica, contínua, né? Ou seja, você no seu trânsito, 2 horas de engarrafamento na cidade, você tem um problema no seu trabalho que não resolve, você tem um relacionamento que não é satisfatório, você tem problemas com filhos, enfim, se você começa a ter problemas financeiros, que hoje, né, uma grande parte da população, infelizmente, vive, então você começa a ter esses problemas crônicos repetidos, estresse, seu organismo começa a fazer, se produzir, se defender de uma forma que vai causar problemas a você. Então, hoje nós sabemos que o estresse traz grandes problemas para a sua saúde cardiovascular, ok? Então você está vendo aí, pessoas, às vezes, eu vejo alguns comentários, mas ele não é gordo, não era obeso, não era diabético, etc., mas era uma pessoa extremamente estressada. E isso traz O infarto. transtornos e repercussões a nível cardiovascular, como você falou aí, infarto, acidente vascular cerebral, que é a doença que mais mata hoje no Brasil, né? E hipertensão. Então, veja, nós estamos falando de doenças que têm uma incidência muito alta, e eu acho que você analise assim, de 5 amigos que você tem, quantos estão usando medicações para hipertensão arterial, né, sistêmica? Aí você vai vendo que é muito, muito mesmo. Então, será que essa pessoa... E aí vem uma pergunta. Quando ele nasceu, ele estava marcado para ter hipertensão. Quando ele nasceu, ele estava marcado para ter diabetes. Óbvio que não. Isso aí já está também, caiu por terra, né? Então, hoje, você, com estilo de vida, com tudo isso que nós estamos falando aqui, né, você pode mudar isso. Óbvio que você pode ter uma tendência familiar, genética, para desenvolver a hipertensão, a doença coronariana, etc. Mas você pode mudar isso ao longo de sua vida, no transcorrer de sua vida, totalmente, né? Hoje, isso nós chamamos, na ciência moderna, nós chamamos isso de epigenética. Ou seja, eu posso atuar para mudar os determinantes genéticos através do meio ambiente, de mudança no estilo de vida. Então, eu posso fazer um determinado caractere genético
se manifestar ou silenciá-lo tranquilamente, ok? Isso aí, essa ideia é a ideia. Se eu falei muito aqui, vocês guardem só isso. Eu posso mudar completamente o que nós chamamos da manifestação genética em cada indivíduo. É por isso que a GP fez aquela composição. Moro onde não mora ninguém, onde não passa ninguém, onde não vive ninguém. É lá onde eu moro que me sinto bem. Pois é. Uma casinha branca lá no alto da serra, um cachorro magro, é um cachorro ao lado, um cachorro magro amarrado e um fogão de lenha todo enfumaçado. É lá onde eu moro, aonde não passa ninguém. É lá que eu vivo sem guerra, é lá que eu me sinto bem. Pois é, compositor. AGP. Acredito que ele estava querendo dizer na música, nessa letra maravilhosa, é o seguinte: nós, na verdade, precisamos de pouco para viver bem. Precisamos de pouco. Agora, o que é que ocorre? É que as cobranças sociais são muito grandes, né? Então, uma coisa que é importantíssima, que o filósofo Pondé estava falando num programa dele, não sei se eu posso falar num programa aqui que eu gosto muito dele, Linhas Cruzadas, fantástico, né? Que ele estava dizendo, qual é o problema hoje da sociedade? É que você é submetido recorrentemente a cobranças. Então, principalmente para essa geração agora, filhos, adolescentes, etc., eles são testados diariamente. Então, eles se sentem cobrados, porque ele tem que ser igual ao cara que ele segue no YouTube, que o cara da rede social, que o cara tá com tênis da vez, que não sei o quê. Então, eles ficam se comparando com essas pessoas, que, na verdade, é uma ilusão total aquilo, né? A maioria vive ali tentando ter os 15 minutos de fama e que não leva para lugar nenhum. Então, nós ficarmos sempre buscando atingir determinados patamares, e esse é um problema também muito grave, né? Doutor Domingos, doenças cardiovasculares. Quais são as doenças cardiovasculares existentes? São muitas, né? Muitas e muito mais. Eu vou citar aqui as principais que nos afligem ainda muito, e nós temos, e aí não é fácil. Tudo que eu falei aqui eu tenho compreensão que não é fácil que a pessoa chegue em uma única consulta e você consiga mudar a vida da pessoa. Mas, com certeza, quando você transmite um recado de forma clara, transparente, direta para a pessoa, ele começa a tomar algumas medidas. E, às vezes, pequenas medidas são fundamentais. E é uma coisa contínua, né? Então, só para você ter uma ideia, doenças cardiovasculares, naturalmente, são as doenças que atingem o nosso sistema cardiocirculatório. E aí nós temos os AVCs, né, que é acidente vascular cerebral, ou que as pessoas chamam comumente de derrame cerebral. Terrível. Por que é terrível? Primeiro, que é a doença que mais mata no Brasil e uma das que mais mata no mundo. Segundo, quando a pessoa sobrevive a este acidente vascular cerebral, que pode ser hemorrágico ou isquêmico, não vou entrar aqui no detalhe técnico, ele pode ficar com sequelas para o resto da vida. E imagine que ele pode ser a pessoa responsável por manter a família. E aí agora? A família perde a pessoa mantenedora na sua forma plena, tem que ter pessoas que cuidem dessa pessoa, né? Aí parente, mulher, marido, filho, etc. E além do custo social, né? Que a pessoa geralmente vai para um serviço público, vai ser atendida inicialmente no serviço de emergência, depois fica em uma enfermaria lá vários dias, depois vai fazer fisioterapia, depois, às vezes, tem que fazer procedimentos cirúrgicos, porque ele começa a deteriorar, degenerar, né? Ele começa a ter problema de saúde decorrente desse AVC. Então, não é uma coisa isso, é uma coisa... Então, é terrível, catastrófico. Catastrófico. Um AVC... Não é mais a pessoa que é. Não, de forma alguma. Um AVC
que acomete uma pessoa vai de forma indireta, né? De forma indireta atinge outros parentes, entes queridos. Então, esse é um problema sério. Depois vamos ter, naturalmente, uma coisa que todo mundo já ouve falar muito, que é os infartos, né? Que é terrível também. A pessoa, às vezes, tem a morte súbita. E outra coisa que eu quero chamar, olha, quando eu falo em prevenção, veja a importância disso. 50% das pessoas que têm um infarto, olha o que eu estou dizendo, de 10, 5. De 100, 50. Então, 50% das pessoas que têm um infarto têm morte súbita. Não vai dar tempo para fazer nada. Entendeu? Então, porque o hospital agora tem um serviço espetacular de angioplastia primária, que estente farmacológico. Maravilha! Para que as pessoas que consigam tenham acesso a isso. Concorda? Mas, infelizmente, 50% dessas pessoas não vão chegar ao hospital. Então, veja a importância de fazer a prevenção. Porque para que essas pessoas não estejam dentro desses 50% que não vão nem chegar ao hospital, e dos 50% que chegam ao hospital, vão ter que fazer vários procedimentos, às vezes vão ter que fazer... Maravilha! Hoje, realmente, o tratamento dessas patologias, dessas pessoas que chegam ao hospital, é fantástico, né? E aí é uma coisa fantástica que nós temos isso aqui, hoje, em Santo Antônio. Realmente, né? Realmente. Temos aqui vários casos de pacientes que chegaram com infarto e fizeram angioplastia primária, que é o quê? Quer dizer, você desentupir a artéria, né, grosseiramente falando, aqui, na sala hemodinâmica e colocar um stent lá, farmacológico ou não, e o paciente sair tranquilo, medicado depois, com uma chance de mudar agora o estilo de vida dele, porque ele sabe agora que tem um problema que é grave, que vai ter que mudar o estilo de vida para que tenha uma vida normal pela frente, certo? Então, tem o AVC, tem o infarto, tem um problema que é também importante, que é a insuficiência cardíaca. Insuficiência cardíaca que nós temos, que pode ser derivado de vários problemas, né? E que o paciente fica com o coração dilatado, com falta de ar, e a classe funcional dele diminui, então ele não consegue fazer várias atividades que ele fazia antigamente, ele sente falta de ar para fazer uma caminhada simples, para fazer a atividade sexual ele também sente falta de ar, enfim, tudo isso. E isso hoje também nós temos tratamentos com medicações, beleza, medicações novas, mas o mais importante é que faça-se as prevenções para que não chegue nesse nível. Doutor Domingos, eu vou aos comerciais e vou deixar uma pergunta. Já que o senhor vive esse dia a dia dentro da medicina na área cardiológica, e o homem é um ser humano muito inteligente, tudo ele busca uma solução. O homem já pensou em criar, o homem já pensou em fazer um motorzinho que funcione plenamente como um coração? Depois dos comerciais, o senhor responde. Estamos apresentando Falando Alto. Aqui você tem voz. Outono chegando me lembra você. Saudade aperta, eu quero te ver. Tá com saudades da coleção Outono e Inverno da Roupa Nova? Então chegou a hora do reencontro, pois as novas tendências da coleção Outono e Inverno já chegaram na Roupa Nova. É pra matar saudades da estação, porém de nova coleção. Novas cores e novos modelos das marcas que você tanto gosta e que fazem o maior sucesso em qualquer estação. Nova coleção Outono e Inverno Roupa Nova. Venha conhecer Roupa Nova, Santo Antônio de Jesus, Cruz das Almas e em Barra do Gil, na ilha de Itaparica. O gel massageador da Seiva Mais foi criado pensando em você que sofre com dores musculares, reumatismo, artrite, artrose, bursite, cansaço nas pernas e dores na coluna. O gel da Seiva Mais é produzido com arnica, castanha da Índia, centela asiática, confrei, erva Santa Maria, alecrim, sebo de carneiro e enriquecida com extrato de cúrcuma.
O gel da Seiva Mais proporciona sensação refrescante e relaxante. O gel da Seiva Mais você encontra nas melhores farmácias e lojas de produtos naturais. Gel da Seiva Mais, um novo conceito para a sua saúde. Você conhece o da Seiva Mais? Suplemento alimentar líquido feito para você que procura ter uma boa digestão e que sofre com gastrite, azia e prisão de ventre. Da Seiva Mais é produto 100% natural. Adquira já o da Seiva Mais. Você encontra o da Seiva Mais nas melhores farmácias e lojas de produtos naturais. Da Seiva Mais, um novo conceito para a sua saúde. Ei, tá sabendo da novidade? Não, o quê? Agora ficou mais fácil agendar consultas e exames no Hospital Incar. Como assim? Através do app Meu Incar, você pode agendar seus exames e consultas pelo celular. O Hospital Incar na palma das suas mãos. Baixe já Meu Incar no Google Play ou App Store e faça já o seu agendamento. Hospital Incar. Atendimento de emergência 24 horas. Em Santo Antônio de Jesus. Hospital Incar. O seu hospital. A Pneu Bom está de cara nova. Agora funcionando no horário de almoço para melhor servir seus clientes com garantia, conforto e confiança. Na Pneu Bom, você encontra serviços de mecânica geral e pneus para automóveis e caminhões. Deixe seu veículo com quem entende e pode confiar. Pneu Bom, seu revendedor oficial Goodyear em Santo Antônio de Jesus. Ligue ou mande um zap para 3631-5544. Repetindo, 3631-5544. No trânsito, escolha a vida. Está precisando vender ou comprar um veículo novo ou seminovo? Aqui na Trocou você encontra mais de 150 opções de automóveis, todos com a melhor qualidade e atendimento diferenciado. Ótimas opções de financiamento e valores que você nunca viu igual. Vem para a Trocou. Aqui tem preço, qualidade, facilidade e garantia de ótimos negócios. Fale conosco pelo nosso WhatsApp 75988192466 ou ligue através do número 753311-2020. Em abril, a São Luís faz 82 anos. Venha comemorar com a gente. Aniversário da sorte São Luís. Raspou, achou, ganhou. Nas compras acima de R$200 você ganha uma raspadinha e concorre a descontos e prêmios incríveis como celular, air fryer e muito mais. Você já imaginou? Comprou, raspou e ganhou. Fala sério. No aniversário da São Luís, a sorte está do seu lado. Vem festejar com a gente. Aniversário da sorte São Luís. Raspou, achou, ganhou. Apoio Tintas Coral. Com mais conforto e qualidade de imagem, a Santa Casa de Misericórdia de Santo Antônio de Jesus conta com aparelhos modernos e exames que possibilitam diagnósticos cada vez mais precisos. Atendendo a convênios e particulares e com preços populares, a Santa Casa oferece todos os tipos de exames de ultrassonografia. O atendimento é de segunda a sexta-feira e pode ser marcado através do telefone 753631-1301. Quem é mulher sabe dos desafios da TPM: cólica menstrual, inflamação no útero, calor na menopausa, irritabilidade e corrimento. Ainda bem que chegou o Elixir da Mulher. O Elixir da Mulher você encontra nas farmácias e lojas de produtos naturais de Santo Antônio de Jesus. WhatsApp 75 98898 5339. Muito mais potência, muito mais audiência. Clube FM. Você está ouvindo Falando Alto, na Clube FM 92,7, a rádio mais potente da região. Lelis Fernandes. Muito bem, 13h57, programa Falando Alto. A resposta agora do senhor Dr. Domingos com... alguém já tentou criar um motorzinho que substitua o coração? Isso já existe, né, Lelis? Nós chamamos de coração artificial e agora é só usado em circunstâncias emergenciais, né? Por exemplo, o paciente que está já num nível muito avançado de insuficiência cardíaca, de problema cardíaco, e que está na fila de transplantes. Chegou num patamar que ele não consegue mais sobreviver com o coração natural dele. Então, se instala um coração
artificial, que antigamente era um trambolho enorme, entendeu? E hoje avançou para um coração pequeno, né? E ele fica ali com aquele coração externo até ter a oportunidade de fazer o transplante dele, né? Isso ele é internado, né, doutor? Internado, tá? E isso, claro, é o seguinte, quando você coloca o coração artificial, que é realmente o que você falou, entre aspas, um motorzinho, né, segue toda uma fisiologia como coração normal, ele já ascende, né, na fila de transplante. Então ele vai lá para frente e assim que possível, tendo um doador compatível com ele, naturalmente, né, tem a parte de compatibilidade para que não haja rejeição, ele é feito o transplante nele. Então, resumindo, para responder a sua pergunta, já existe, mas para casos emergenciais de fila de transplante. Isso não quer dizer que em um futuro, talvez quem saiba, nós vamos ter aí corações artificiais dentro do tórax da pessoa, funcionando como uma válvula mecânica que nós temos já hoje, há dezenas de anos já trocamos as válvulas cardíacas, né, por próteses, que nós chamamos, que pode ser biológicas ou mecânicas. A tecnologia hoje já nos permite isso de forma tranquila. Agora, hoje, essa máquina, esse motorzinho que ele usa, ele continua internado. Continua internado, certo? É uma espera, né? É para o cara manter o cara vivo. Manter o cara, mas exatamente, mantendo ele vivo, já que o coração dele já não permite mais que ele sobreviva sem uma ajuda externa, ok? E aí a importância da prevenção, porque a pessoa chega num grau de insuficiência cardíaca desse patamar, a qualidade de vida dele está péssima. Então, o que é que nós falamos aqui? Outra coisa que eu quero resumir aqui. Viver mais já é perfeitamente factível. A expectativa de vida do brasileiro hoje está em torno de 76 anos. Hoje, as crianças que estão nascendo, não a nível mundial, em países desenvolvidos, não estou falando naquele país que não tem nem saneamento básico, aí não dá para se falar, né? Mas nos países desenvolvidos, quem está nascendo hoje já tem uma perspectiva de vida de mais de 100 anos, tranquilamente. Então, o que é que a gente quer? Que a pessoa viva mais, mas com qualidade de vida. Não adianta eu estar vivendo, ou as pessoas estar vivendo mais, com demência, não reconhece os familiares, ou está em cima da cama, ou não consegue fazer suas atividades regulares do dia a dia. Então, isso, ao meu ver, na minha visão, não vale a pena. O que vale a pena é você viver mais com qualidade de vida. O que é isso? Você ter independência, você poder brincar com seus netos de forma ativa, você não ficar sofrendo fraturas, né, porque cai da própria altura. Hoje nós temos uma quantidade de idosos enormes que está em pé e cai. Quando você vai ver, fraturou o fêmur. O que é isso? É uma coisa chamada osteoporose, que é completamente evitável. É inacreditável que ainda esteja tendo fraturas por osteoporose. Osteoporose é uma deficiência de várias substâncias no organismo. Então, que o osso vai enfraquecendo até quando fratura. Então, tudo isso que eu estou falando pode ser evitado. Evito como? Tem uma pílula milagrosa que eu vou tomar e vou evitar tudo isso? Infelizmente, Lelis, não tenho. Viu? Eu estou vendo que você quer uma pílula aqui, está dizendo, diga o nome! Não tem, Lelis. O que é que você traz para a gente do ouvinte, Hernani? Ô, Lelis, muita gente parabenizando aqui. Entrevista muito boa com o doutor Domingos. A ouvinte disse que vai fazer uma consulta com ele, fazer um check-up geral. Vai lá mesmo. A ouvinte está falando aqui no nosso Facebook, a Luzinete Almeida. E tantos outros parabenizando. Mas tem uma pergunta do seu Oswaldo, querendo saber do açúcar, doutor. Como substituir o açúcar? Ele disse que não consegue viver sem, mas... Seu Oswaldo, amigo Oswaldo. Oswaldo do acordeon. O famoso Oswaldo do acordeon. Sanfoneiro. Obrigado, Oswaldo, pela sua pergunta. Eu diria o seguinte, Oswaldo, realmente o açúcar
é maléfico. Só para você ter uma ideia, eu vou dizer aqui uma coisa que é histórica, né? Teve isso foi nos anos 60. Teve trabalhos que foram pagos pela indústria para que dissesse que o grande problema da humanidade não era açúcar, era outros alimentos. E desde lá nós vimos que surgiu vários tipos de açúcar, de alimentos com açúcar, etc. Só para você ter uma ideia também, a nível de saúde bucal, depois que surge o açúcar, né, que surge aqui nos países tropicais, que vai lá para a Europa foi devastador para a Europa a saúde bucal, que também é fundamental. Olha quantas coisas eu estou lhe dizendo. Hoje você está vendo pessoas... Na época dos meus pais, era comum o cara passar de porta em porta para fazer a dentadura. Hoje você está vendo as pessoas chegarem à terceira idade e tal, com a dentição perfeita, com implantes, etc. Mas respondendo de forma mais direta a sua pergunta, você, infelizmente, tem que fazer uma transição dos alimentos com açúcar para os alimentos sem açúcar. Por exemplo, eu estava comentando aqui que hoje eu tomo café sem açúcar nenhum. Café feito em minha casa, coado, de boa qualidade. Porque nós evoluímos muito nos alimentos. Então, você vai tomar um café, suponhamos, coloca açúcar, coloca o leite, mistura tudo. Você vai sentir o sabor ali de quê? Você não sabe nem que está tomando um café de alta qualidade. Você bota um café de qualidade ruim ou uma boa, tanto faz. Porque você está sentindo o quê? Basicamente o açúcar. Então, o que é que nós falamos? Você vai fazer uma transição, você começa com um adoçante de qualidade, porque a grande maioria dos adoçantes fazem um mal enorme, inclusive para demência. Então, você usa um adoçante tipo stevia, vai diminuindo, vai tirando o leite, até quando você conseguir tomar o seu café sem açúcar. Você vai ver que melhora muito a qualidade. E, como eu estou falando para isso, eu falo para outras coisas. Por exemplo, vitaminas. Meus filhos antes tomavam vitamina com açúcar. Quando, lá atrás, eu fui tirando, né, isso eles já bem novos, e eles hoje não sentem mais essa diferença. Porque, olhe bem, qual é a diferença, Oswaldo? É da língua para fora. Da base da língua para dentro, esôfago, estômago e tal, ninguém sabe o gosto de nada. Então, a língua é que determina tudo isso, as papilas, né, degustativas, que faz você gostar disso, gostar daquilo. Então, você tem que se reeducar para que você comece a saborear alimentos sem o açúcar. E o sabor do alimento realmente, né? Isso que é importante. E eu diria que se você gosta tanto de açúcar, é bom você fazer uma avaliação para ver se seu açúcar está tudo tranquilo, a glicemia, se a hemoglobina glicada está ok, porque, como eu lhe falei, é fundamental. Tá bom? Obrigado pela pergunta. E ele que já tem uma boa idade, né? Acima dos 50, né, Oswaldo? Então tem que ter cuidado com o açúcar. Doutor Domingos, muito importante a sua participação. Alguma novidade aí para a gente, Alane? Não? Então vamos finalizar o nosso programa, né? Edilson já chegou? Edilson já chegou, vamos finalizar o nosso programa. O senhor tem alguma... Não, eu só queria agradecer pelo convite. Voltar a essa casa foi um prazer e uma honra para mim. Relembrar algumas coisas dos velhos tempos aqui nos bastidores. Então, eu agradeço muito. Estava sentindo falta, né? Arthur disse, não, fica um pouquinho aí no bastidor. E eu aí fiquei, acho que já tem uns 10 anos no bastidor. E aí eu voltei um pouquinho. E é muito grato falar sempre com a Sociedade de Santo Antônio, em um veículo de audiência, né? Agradeço muito, sempre agradecendo a toda a comunidade. Obrigado à Rádio Clube, obrigado, Léo.